boa tarde. Como sempre, estamos na tua tela para a apresentação de mais um programa. Um programa Esperança para Todos, nesta rubrica especial chamado Esperança para a Família. Nós estamos felizes em tê-lo do outro lado, porque você é a nossa companhia amada, você é a razão da nossa existência. Então, todas as quintas-feiras nós fazemos o esforço de estar aqui para lhe apresentar um tema especial, um tema necessário, um tema que visa fortalecer a nossa família, a nossa vida espiritual e, quiçá, preparar-nos para grandes coisas com o Senhor. Então, mais uma vez, queremos convidar a tua presença a permanecer aqui nos próximos 30 minutos para partilharmos um tema muito especial chamado Quando a família deixa Deus sair de casa. Quando a família deixa sair Deus de casa. Eu vou lhe pedir para fechar os olhos, vamos orar juntos, pedir a presença do Senhor e depois daí continuamos. Podemos orar? Amado Deus, nosso Pai que estás no céu, é um privilégio termos a Tua palavra aberta para as nossas vidas, porque é dela que aprendemos lições que fortalecem a nossa mente, a nossa espiritualidade e nos prepara para a salvação. Fique conosco neste programa e nos outros programas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez voltamos para este tema especial, quando a família deixa Deus sair de casa. Antes de continuar, queria partilhar uma alegria de que ao longo da semana recebemos umas 2 chamadas de amigos que assistem ao nosso programa e que tiveram comentários, cumprimentos para dar ao programa, e queria convidar a fazer o mesmo. No final desta apresentação eu vou deixar o número de contacto. Também quero lhe convidar a partilhar a página, a seguir a página, porque isso vai fazer com que maior número de pessoas possam ter acesso a esta informação. Então, você que tem acesso em primeira mão, por favor, partilhe para teus amigos, para teus grupos, que é para dar esta chance de sermos muitos a ouvir o que Deus tem para dizer. Vamos a falar de família. Nas lições passadas, nós definimos que família, no contexto africano, era uma coisa um pouco larga. Você tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, mas também tem os outros parentes ao redor, tios, primos, cunhados, por aí em diante. Isso é diferente da família no contexto ocidental. No Ocidente, a família é um pouco mais restrita, né? Inclui o pai, a mãe e os filhos. Mas de todo jeito, quer no modelo ocidental, quer no nosso, família é família. E todas as famílias são dirigidas por um pai. O pai é sacerdote, o pai é chefe da família, o pai é quem dá a direção, as orientações necessárias. Eu quero acreditar que a lição que vamos ter hoje dirige-se especificamente para os pais. Isso não exclui a responsabilidade da mãe e dos outros membros da família, mas em primeiro plano o pai é quem tem a maior responsabilidade, que vamos dizer. Agora, você imagina uma família linda, né? Uma família tem uma casa cômoda, tem tudo necessário, tem os melhores aparelhos de TV, tem a internet, tem os móveis, tem os carros, né? Tem tudo. O pai trabalha, a mãe trabalha, possivelmente algum membro da família também trabalha, e todos esses adicionam valor financeiro à sua família. Mas essa família não tem Deus, né? Essa família não tem Deus. Será que, na verdade, não estaríamos diante de uma grande crise? Porque a vida não é só bens. A vida é mais do que bens. Lembra-se que o ser humano é um ser com 3 dimensões. Ele tem a dimensão física, tem a dimensão mental e tem a dimensão espiritual. Então, quando um desses pilares não está lá, né,
alguma coisa está faltando, alguma coisa não está no lugar. Na tua família, né? Como é que está a vida espiritual? Como é que está, por exemplo, a questão de oração de família? Como pai, você junta a tua família para buscar a Deus pela manhã e pela tarde? Como pai de família, você tem uma Bíblia e encoraja os membros da sua família a ler a Bíblia juntos? Como é que está, por exemplo, a questão do perdão? Falamos aqui na última lição sobre a necessidade de perdão. Nós indicávamos que o perdão faz parte dos ingredientes principais para o bem-estar de uma família. Será que quando há desavenças, quando há desacordo, a família encontra alguma plataforma para ultrapassar? Porque o perdão serve para isso. Como é que está o diálogo na família? Sabem, há famílias que não falam. Pessoas que vivem no mesmo teto, nem partilhando a mesma refeição, possivelmente sentados na mesma mesa, mas que não têm um diálogo saudável, né? Não conseguem partilhar ideias, não conseguem partilhar projetos, não conseguem partilhar o dia a dia, né, de cada membro da sua família. Deus é temido na sua família, há respeito pelo Senhor, né? Essas são questões importantes que a sociedade hoje não dá importância. Nós estamos tão preocupados com correr atrás do dinheiro, ou correr atrás do conforto material, que não tem nada errado com isso, é tudo bom. Nós precisamos de conforto, precisamos da segurança material, mas mais do que isso, a família precisa de criar um espaço para o Senhor. E o texto que eu quero ler para si nesta tarde, né, nós vamos encontrar no Salmo de David, né? Eu vou ler para ti o Salmo 127. É um Salmo de David, um Salmo muito lindo, né? Diz assim, eu vou tomar a leitura, o verso 1. Diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Ok? Falamos de famílias com tudo, né? Com todos os bens materiais. Mas no final nós percebemos que uma família é desintegrada, uma família desestruturada. Okay? Por quê? Porque o alicerce de toda a família é Deus. O fundamento principal que mantém uma família saudável, uma família funcional, é Deus. Então, quando nós não fazemos exercícios espirituais, como mencionamos, como uma oração em família, como um estudo da Bíblia em família, como exercício de perdão, entre várias virtudes religiosas e cristãs, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos tirando Deus de casa, estamos lhe empurrando. Nós não estamos empurrando a Ele com palavras, né? Mas estamos empurrando a Ele com atitude, porque o Senhor fica realmente sem espaço para viver a nossa vida. Então, é uma crise da sociedade moderna realmente irmos expulsando, irmos retirando o Senhor das nossas casas, às vezes sem nos apercebermos. Ficamos tão ocupados, tão preocupados com o dia a dia, né, profissional, com o dia a dia das nossas preocupações sociais, que sem nos apercebermos, nós esquecemos o Senhor de lado. E quando nós despertamos, percebemos que a família está vazia, está sem fundamento, está sem alicerce. Nós não temos dúvida de que grande parte das crises, né, crises que a sociedade vive, é o silêncio da nossa geração em relação a Deus. Estamos parados. Então, enquanto refletimos isso, eu vou lhe pedir para observarmos um breve intervalo e voltamos em breve para a segunda parte.
haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não há mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. O sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Bem-vindo à segunda parte. Vamos a refletir sobre famílias, né, que pela atitude, pelos comportamentos já tiraram de casa. E é engraçado perceber que grande parte dessas famílias se consideram religiosas, ok? Vão à igreja, né, vão à mesquita,
vão a algum lugar de culto. Mas o procedimento, a maneira de ser deles no dia a dia, não dá espaço para a presença do Senhor. Então, quando a família deixa Deus sair, né, de casa, quer dizer que a crise já começa a se instalar na família. Como lemos o livro de Salmo, né, o Senhor é quem edifica a casa, porque se isso não acontecer, então todo esforço material, todo esforço legal, todo esforço humano pode não significar muitas coisas. David nos está a dizer que não temos que nos preocupar com essas coisas, que não temos que correr atrás da vida. Não é este o ensino da Bíblia, né? Mas ele nos ensina que precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Lembra-se de um texto muito popular, são palavras de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, verso 33. O Senhor diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Então, o que estamos a dizer aqui é uma questão de prioridade. O que é que você coloca em primeiro lugar na tua vida? Coloca a corrida pelo bem-estar ou você abre espaço para que Deus ocupe o primeiro espaço na tua vida todos os dias que acorda? O importante como seres humanos, nós devíamos colocar as coisas certas no lugar certo. Fazer Deus o nosso primeiro e mais importante de todas as prioridades. Buscar sua orientação, buscar seu guia, buscar a iluminação, para que tudo que nós vamos fazer ao longo do caminho da nossa vida, durante o dia, seja orientado e seguramente feito com a aprovação dele. Então, um outro texto aqui muito importante, é aqui onde eu me referi quando digo que a responsabilidade maior de tudo isso é do pai. Vamos nos inspirar aqui nas palavras de um certo homem, um homem de Deus chamado Josué. Josué fez uma declaração bastante contundente no capítulo 24, verso 15. Verso 15, eu tomo a leitura. Diz, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servirem ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam dali do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujo terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, veja como este homem está seguro. Seguro no sentido de fazer uma declaração em nome da sua família. Okay? Josué vive num momento muito conturbado. No momento em que a nação em que ele era dirigente se apostatou, né? Cada um foi buscando seus interesses, foi buscando seu alicerce. E ele percebeu que a nação estava a se distanciar de Deus. Convidou os anciãos, se senta com eles numa reunião, num encontro bastante sério, e ele faz esta declaração. Olha, cada um de vocês escolhe a quem quer servir. Pode servir aos deuses que vocês quiserem servir, né? Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, na vida não existe neutralidade. Não existe uma terceira opção. Nós temos apenas duas. Ou servimos a Deus por completo, ou servimos ao inimigo. Não há a ocasião em que você diga que, bom, eu não estou no lado de Deus, também não estou no lado do inimigo. Todo aquele que não está com Deus completamente, então ele está do lado do inimigo. Este princípio que Josué transmite aqui aos líderes. Eu disse, olha, escolham, né? Façam a decisão. Querem escolher a Deus? Escolham a Deus e sirvam por completo. Mas também se quiserem servir o outro lado, qualquer outro Deus que vocês quiserem escolher, escolham também. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso significa que Josué não estava a deixar a sua família à deriva. Ele assumia a responsabilidade de conduzir espiritualmente.
ele assumia a responsabilidade de orientar espiritualmente, de mostrar o caminho espiritualmente. Ele tinha o cuidado de ver a conduta da sua esposa, a conduta dos seus filhos, a conduta dos seus empregados em casa, no sentido de garantir que a família estivesse alinhada com a vontade de Deus. Agora, minha pergunta hoje seria: será que, como pai, a sua fé chega até os seus filhos? O seu ser espiritual, o seu ser religioso, a sua ida à igreja, influencia teus filhos? Influencia tua esposa? Influencia os empregados, trabalhadores e outros membros que vivem na tua família? Porque é isso que devia acontecer em nossas casas. As pessoas que estão ao redor de mim como pai olharem para mim como uma referência espiritual, como realmente onde devem buscar exemplo para seguir. Ok? E para isso Deus orientou em Deuteronômio 6, que o trabalho de ensino deve ser constante. O pai deve ensinar pela manhã, o pai deve ensinar pela tarde, o pai deve ensinar ao longo do dia. Em tudo quanto estiver envolvido, lembre-se sempre, fazer da palavra de Deus uma orientação segura. Isso vai garantir a que os membros da tua família, realmente tenham essa confiança, a olharem você e olhem como estando diante de um sacerdote, de um homem de Deus, que realmente carrega o cunho da responsabilidade de apresentá-lo diante de Deus. A espiritualidade da sua família não deve acontecer apenas na igreja, porque eu costumo ir na igreja todos os domingos. Não, eu costumo ir à igreja todos os sábados, ou à mesquita todas as sextas-feiras. A espiritualidade da igreja é a vida toda, porque a igreja pode ensinar sim, a escola pode ensinar sim, os programas da televisão e outros programas da rádio como este também podem ensinar sim, mas existe uma responsabilidade que Deus colocou sobre você como pai. Essa responsabilidade é inegociável, é inalienável, é tua responsabilidade. Você precisa assumir esta responsabilidade. Quando nós abrimos a palavra, estamos à procura desta orientação, para que nós saibamos como nos posicionar como pai, nós saibamos nos posicionar como líderes das nossas famílias. As próximas gerações precisam ser ensinadas a conhecer Deus. Okay? Porque nós é que fazemos a próxima geração. Eu tenho estado intrigado quando nós, os mais velhos, olhamos para a sociedade e dizemos, a juventude de hoje é A, B, C, D. Mas quem é que fez a juventude de hoje? Quem moldou essa juventude do jeito como ela é? Naturalmente são os pais, são os mais velhos. Então, ao olharmos para os problemas dos nossos jovens hoje, temos que olhar e perceber que, aquele é o nosso fracasso como pais. Alguma coisa não fizemos e se fizemos, não foi da forma correta. Se nós tivéssemos feito as coisas corretas, nós não passaríamos por o que estamos a passar hoje. Então, se queremos uma sociedade amanhã que seja diferente da nossa, temos que assumir a responsabilidade hoje de moldar a nossa juventude, a nossa família. Eu quero apresentar aqui uns 5 pontos só para terminar. O que é que precisamos para que realmente este trabalho aconteça na família? Você tem que escolher um momento para orar com a tua família. Os primeiros momentos do dia, pela manhã, antes das atividades, antes de sair de casa, é um momento oportuno. Encontre um horário, junte a família, acorde todos os membros da família e sente para um culto de oração. Uma breve leitura da palavra de Deus, Isso vai fazer muito bem à família. Faça pelo menos uma refeição juntas com a família, Juntar a mesa toda, todo membro da família, sem os telefones, para permitir que realmente este momento vale a pena, ok? Conversem, olhem-se, discutam, você escuta outra família,
Este momento de estar juntos é muito bom. Antes de dormir, faça a mesma coisa, né? Na hora de jantar, reúna a família, converse sobre o dia, converse sobre os desafios, né? Dá um breve conselho que lhe aparecer de acordo com as circunstâncias e depois daí orem junto e partilhem a refeição. Este é um exercício muito importante. O segundo ponto, tenha hábito de ler a Bíblia. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Como filho de Deus, se nós queremos uma orientação segura, nós temos que encontrar na Bíblia. A nossa sociedade está cheia de informação. E com o aparecimento da internet, nós ficamos bombardeados por informação de todo lado. Boa, errada, certa, né? Mas a única palavra segura para uma família é a palavra de Deus. Ela não falha, ela existe por anos, porque ela é verdade. O seu dono é verdade. Então tenha o hábito de ler a família, aliás, a Bíblia com a tua família. Lê um trecho, estude com eles, medite, tire alguma lição e passa para o resto da família. A terceira coisa que é importante fazer é realmente tentar resolver os conflitos à medida que eles surgem. Quanto rapidamente os conflitos forem resolvidos, menos dano estes conflitos podem produzir. Qualquer diferença, qualquer desentendimento que existe na família, quando ele for deixado, né, por muito tempo, abre espaço para maus entendidos. Abre espaço para grandes distanciamentos. Então, há algum desentendimento, resolve imediatamente. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele dá um conselho quando ele diz, olha, ireis, mas não pequeis. Mas também ele diz, não deixeis que o sol se ponha na vossa ira. Então, quer dizer que não importa como você estiver chateado, não deixe que o dia termine sem resolver este conflito. Como humanos, vamos ter conflito? Vamos ter. Porque somos humanos, somos diferentes, pensamos diferente, cada um tem sua personalidade. Estas diferenças, para além de serem uma bênção, também abrem brecha para conflitos. Mas temos que ter a capacidade de resolver os conflitos do dia a dia. Em quarto lugar, tenha um dia de cada semana para avaliar a vida espiritual da família, né? Começar a perguntar uns aos outros, como é que estás? Como é que te sentes? Né? O que é que precisamos melhorar como família? Porque as famílias devem funcionar. As famílias devem servir deste núcleo importante que realmente é a base da sociedade. A partir da altura que nós não temos famílias funcionais, temos que ter garantia de que também temos uma sociedade eficiente. Porque a sociedade começa na família. Então, tudo que nós fazemos na família, ela pode ajudar e vai ajudar, sim, a influenciar a sociedade para o melhor. Ok? Nós estamos na rua, estamos no serviço, estamos no setor público onde vamos ser atendidos. Quem nos atende são pessoas. Essas pessoas estão a vir de onde? Estão a vir de família. Então, se a família, aliás, a pessoa vem da família com deficiência, vem da família com frustrações, vem da família com problemas não resolvidos, esta frustração ele vai descarregar sobre a pessoa que ele encontrar logo a seguir. Pode ser você no autocarro, pode ser você no lugar de trabalho, pode ser no lugar onde você vai ser atendido no guichê público, percebe? Essa pessoa frustrada vai descarregar inocentemente sua ira sobre você. Então, a família deve avaliar, saber como é que está, como é que estamos, se existe alguma situação que precisa ser partilhada, partilhamos. Se existe algum desafio, né, nós partilhamos, nos aconselhamos e, no final, né, nós pegamos essas preocupações a Deus em oração. Então, querido, essa lição quer nos transmitir o seguinte: grande parte de famílias hoje estão preocupadas com o material. E essa preocupação fez com que valores importantes
fundamentos fossem esquecidos. Nós, neste programa, queremos que a tua família volte para as origens. Volte a perceber que a base para a felicidade do casa, da família, é Deus. Você não pode deixar Deus de lado. Não pode permitir que as práticas, os pensamentos da vida, os divertimentos da vida o expulsem. Né? Convide-o para estar presente. Então, tenha tempo para a televisão? Sim, tenha tempo para a televisão. Tempo para a internet? Sim. Tempo para rir memes nas redes sociais? Pode até ter. Mas também tenha tempo para se consagrar a Deus, para entregar a tua família a Deus, para preparar a tua família para a eternidade. Nós sabemos que crises espirituais vêm para o nosso mundo. Por isso, não espera perder ou perder por completo Deus, né? Comece a valorizar, comece a resolver as crises em conversa, em oração. Ensine os seus filhos a temerem ao Senhor, a ler a Bíblia, a seguir seus ensinos, e tudo isso vai contribuir para que a tua família possa estar alicerçado na família. Deixa-me dar um TPC para terminar. O primeiro TPC é: se Deus sair do centro da sua casa, convide-lhe novamente. Deus é bom. Basta você dizer: Deus, por alguma coisa, por alguma razão, por algum momento eu me distraí, não percebi que estava te empurrando, né? Porque dediquei muito tempo à televisão, muito tempo ao jogo, muito tempo à novela, e eu sinto que não estás aqui, quero-te de volta. Deus vai voltar. A segunda coisa: se a oração parou, a oração em família parou, recomece. Né? Chama a família, chama a todos e começa a orar com eles. Isso vai ajudar a construir pontes, vai ajudar a curar feridas, vai ajudar a esclarecer até diferenças entre membros da família. E talvez assim, realmente a oração volte, o estudo da palavra volte, o perdão faça parte do dia a dia, haja diálogo e Deus possa ser o centro de todas as atividades. Eu quero que o Senhor lhe abençoe. Eu quero que esta lição possa mexer contigo como pai, possa chamar a tua responsabilidade grande responsabilidade que pesa sobre os seus ombros. A tua responsabilidade não se limita apenas em trazer pão na mesa. A tua responsabilidade não se limita apenas em garantir o conforto, um teto para a tua família. A tua responsabilidade é mais do que isso. É ser chefe espiritual da família. Isso é o que mais conta. Jesus fez uma pergunta retórica muito importante. Ele disse: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Como é que você vai se sentir se realmente, ao longo desta vida, você tiver dado o conforto necessário, mas perceber que você criou um delinquente? Você perceber que criou alguém que não está a servir à sociedade, não está a servir à sociedade, porque a parte espiritual não foi fundamentada. Então faça isso como um pai. Ora a Deus, peça ajuda, Ele vai dar. Como sempre, nós vamos deixar aqui o contato para que, em caso de alguma necessidade de partilhar alguma experiência, possa ligar. O 84 52 75 66 3, repito, 84 52 75 663, este é o número do pastor Isaac. Por favor, fale com ele a qualquer momento, de dia, de manhã. Ele, pastor, está o tempo inteiro à nossa disposição, sinta-se livre. E se tiver alguma inquietação, algum recado, algum comentário, também faça. E não se esqueça em partilhar esta página, né? Nós queremos que esta palavra do Senhor chegue ao maior número de pessoas possíveis. E depende de si, partilhar para um amigo, encorajar a partilhar, e assim ela vai se alistrando. Espero que Deus lhe abençoe e dê-nos uma semana feliz. Vamos terminar fechando os olhos para orar. Nosso amado Deus, mais uma vez, ouvimos a Tua palavra aqui.
Queremos continuar a seguir teus conselhos. O Senhor tem sido gracioso ao criar uma oportunidade todas as quintas-feiras, para que a palavra do Senhor possa ser aberta aos nossos ouvidos e nós possamos receber um pedaço do conselho do céu. Cuide-nos, fique com o programa. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.